Passo a palavra ao Executivo para responder. Peço desculpa que a Fernanda Lacerda já tinha pedido a palavra. E a Beatriz. Dou então a palavra à Fernanda Lacerda. Quando a chamar, digo Beatriz Dias, para ficar descansada. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Bem, em primeiro lugar, eu realmente agradeço as palavras do Vítor Teles e vir aqui lembrar que, efetivamente, nós estamos aqui com um intuito. Esse intuito é a discutirmos e votarmos um documento, aliás, 2 documentos, porque já aqui ficou definido que são 2 documentos, um regulamento da organização dos serviços e um mapa de pessoal. Mapa de pessoal esse que é importante, imprescindível realmente para o bom andamento daquilo que se pretende, que é dar andamento à Lei 112 de 2017 e como aqui o José Eduardo disse, que realmente tem o Executivo tem, é de louvar todo o trabalho e o esforço que está a ter e nós disso realmente vimos esse esforço, mas o apoio que a Comissão de Acompanhamento de integração dos trabalhadores com vínculo precário também está predisposta. Efetivamente, nós não é hoje só que estamos aqui realmente satisfeitos por todo este andamento. Nós andamos há 4 anos nestas assembleias a falar sobre os precários e a sua integração no quadro de pessoal e que efetivamente não era possível por várias circunstâncias que nós sabemos, muitas delas provocadas pelos célebres governos anteriores e que realmente confinaram e restringiram todo este que temos. Pronto, no fundo, nós andamos há 4 anos a exigir que isto seja. Chegou o momento e estamos contentes. E nós também. E não dizemos, por isso é que pedimos a separação, porque nós ficamos satisfeitos que um quadro de pessoal aprovado em dezembro de 2017, com 109 trabalhadores, passa hoje para 129, mais 20. Estamos muito satisfeitos que todo o processo que esperamos que seja um processo que seja, portanto, agradável para todos os trabalhadores e que não haja problemas e que realmente todos os precários deixem de existir precários nesta freguesia. Mas a verdade é que temos que separar as coisas. Nós sempre, durante os últimos 4 anos, e vamos fazer por isso nestes 4 anos seguintes, vamos fazer o nosso papel aqui, não é estarmos contra o Executivo ou contra qualquer outra força política. Nós queremos é realmente, e agora até nos agrada bastante vermos que hoje a Assembleia é ativa, a Assembleia colabora, a Assembleia fala, a Assembleia vem aqui expor as suas razões. Vita, deixa-me falar só mais um bocadinho, não é? Só já está a contar os 10 minutos. Eu não tenho relógio. Mas a verdade é esta, é que nós desejamos que isso seja assim. É muito positivo que todos nós podemos hoje dar as nossas ideias, ouvirmos todos. E por isso eu gostaria muito que
e o Vítor Teles é uma pessoa que sabe disto, que olhasse para este regulamento. Neste momento não há nenhuma, não fica nada pendurado, porque nós temos um regulamento em vigor. O regulamento da organização dos serviços está em vigor. Que eu saiba, mas acho que é assim. Existe esse regulamento. E para andamento da integração dos precários é preciso o mapa de pessoal. O regulamento que nos apresentam hoje, vamos olhar, vamos ver. Nós não estamos aqui a dizer que o Executivo fez um mau trabalho. Mas a verdade é que há ali qualquer coisa que não está bem, que não se coaduna. E se analisarmos este regulamento, em grande parte, olhando para todo e lendo, folha a folha quase que o fiz, não fiz total, também há uma altura, ele é idêntico ao anterior. Só em partes é que altera na divisão. E foi nessa divisão que as coisas não parecem que estejam corretas. Isto é o nosso ponto de vista. E gostaríamos que as coisas não fossem só aprovadas para ser aprovadas. Devem-se olhar. Olha, olhemos para já para o artigo 11º. Não tem sentido. Portanto, é isto que nós queremos. Aliás, eu vou dizer que penso que não sei se teria que ser assim, mas penso, por exemplo, que este regulamento deveria ter ido primeiro à Comissão de Acompanhamento, nós tínhamos analisado e depois então é que se vinha a uma Assembleia. Acho que foi tudo muito rápido e para nós é isto que temos a dizer. Muito obrigada, Fernanda. Tem a palavra a Beatriz Dias. Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda, eu gostava de realçar dois aspectos que eu acho que não ficou claro na minha intervenção anterior. Uma delas é a alegria grande que sinto e que nós sentimos com esta integração de pessoas nos postos de trabalho da Junta de Freguesia. Para alguns dos membros da Assembleia de Freguesia, as nossas intervenções parecem não serem transparentes o suficiente ou as nossas posições não são manifestadas com a veemência necessária para que sejam claramente entendidas. O que nós pretendemos é que a precariedade seja erradicada de uma forma determinada e definitiva da Assembleia de Freguesia de Arroios. Estamos satisfeitos, profundamente satisfeitos com os avanços dados. E estes avanços dados é uma conquista de todos e não só uma conquista de alguns. Estamos todos nós nos sentimos também, reconhecidos no trabalho que temos feito, no combate sem tréguas que temos tido contra a precariedade. Esse é um aspecto inequívoco. Esta dedicação e este interesse, esta vontade de transformar as condições de trabalho das pessoas na freguesia é inequívoca e tem sido presente e permanente em nós desde o mandato anterior e continuará a ser durante este mandato. Portanto, é com grande satisfação que verificamos que há avanços que não tão significativos quanto aqueles que nós gostaríamos, há avanços claros no combate à precariedade e no fim ou na eliminação dos vínculos precários. Este é um aspecto que eu acho que é importante sublinhar e não é demasiado, não é perda de tempo, nem não estamos aqui a procurar enfadar as pessoas com intervenções intermináveis. É importantíssimo sublinhar o nosso empenho e dedicação com este objetivo e estamos a alcançá-lo e pretendemos aprofundá-lo. Eu acho que desta forma ficou claro que não são só alguns partidos que estão satisfeitos com esta conquista, que somos todos os membros desta Assembleia que estamos satisfeitos com esta conquista. Posto isto, eu gostava também de pedir ao Executivo, e penso que também na minha intervenção anterior não o fiz com a clareza necessária, que que elaborasse um bocado sobre as decisões face à organização, à organização dos funcionários. É isso que nós pretendemos saber. O Executivo anterior teve um mandato de 4 anos com uma determinada organização, com um determinado organigrama. Houve uma revisão desse organigrama, este Executivo está em funções há cerca de 3 meses. Portanto, o período de tempo é, na minha opinião, curto para poder, fazer
Vou reformular. O que eu gostava de entender é que análise é que o Executivo faz do organigrama que usou no mandato anterior e que análise faz para justificar esta alteração do organigrama. Portanto, eu acho que é esta o pedido e a informação que gostaria de receber. Muito obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Passo a palavra então ao Executivo para responder. Muito boa noite, muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os representantes dos partidos, os participantes na Assembleia, que em grande medida são trabalhadores da Junta, e muitos deles, é para muitos deles que esta atuação e que esta proposta, no fundo, também é feita, é para realizar muitas das situações e, de facto, grande parte das pessoas que estão aqui a assistir do público são trabalhadores da Junta e isso é muito importante. Realçar. O Executivo, há um mês atrás, no seu plano de atividades, aliás, acho que é exatamente o primeiro ponto do plano de atividades, salvo erro, era, de facto, a questão da resolução da precariedade e é por isso que eu até aceito, talvez, a crítica de termos sido apressados, mas, olha, eu prefiro ser apressado do que ter, de facto, as pessoas em situações de instabilidade muito mais tempo. Portanto, estamos sempre disponíveis para melhorar, mas, de facto, acho que já perdemos demasiado tempo com isto. E perdemos demasiado tempo, e aqui, embora nós estejamos a falar de uma freguesia, de um órgão e de uma autarquia que é digamos, é um órgão do Estado mais próximo das pessoas. Esse órgão do Estado tem representantes políticos das diversas forças políticas presentes. Neste caso não há independentes, mas poderia haver também. E estas forças políticas têm atuação, têm passado, têm presente e então futuro. E nós não vamos branquear o que é o passado de algumas forças políticas presentes nesta Assembleia, nomeadamente o PSD. Porque o PSD começou este mandato com uma intervenção que eu chamaria quase do neonativismo seródio. Quer dizer, se vocês lerem com atenção, a intervenção inicial do PSD foi uma intervenção de neonativismo seródio. Na segunda intervenção, na segunda Assembleia, vem com a teoria do megafone e a defender tudo e mais alguma coisa. Os hospitais na colina de Santana, os transportes públicos que ajudaram a destruir, etc. Nesta Assembleia, quase todas as intervenções, faço aqui uma exceção, que houve aqui já quase no final, de forma ainda que tímida, houve uma certa congratulação por isto. De facto, o PSD nada disse sobre as questões, sobre a proposta em causa, o PSD nada disse, foi zero, vacuidade política total. O PSD não tem ideias para apresentar nesta Assembleia. E isto é um facto que tem que ser dito e que nós, Executivo, não vamos deixar passar. O PSD não tem ideias nem para a freguesia, nem a outros níveis. E mais, o PSD não votou a favor na Assembleia da República esta lei. Esta lei que permite a regularização dos precários não foi aprovada pelo PSD na Assembleia da República. E, portanto, acho que tem que haver decoro político e coerência política. E aí, embora eu aí apreciei bastante a intervenção do CDS, eu acho que o PCP, de facto, aí a coerência é-lhe reconhecida, e é evidente que nós sabemos que o PCP e que o Bloco de Esquerda estão, obviamente, felizes por isto. Poderão ter algumas reservas sobre um determinado tipo de aspectos, mas nós sabemos que estão felizes, não porque dizem que estão felizes nesta Assembleia, mas porque lutaram nos órgãos próprios, autárquicos, Parlamento, e fazendo pressão no Governo para que isto fosse resolvido. E mais, grande parte desta situação acontece dos precários porque alguns partidos da direita, insistem em não dar instrumentos às autarquias locais para cumprir as suas funções. Porque as autarquias locais estão vedadas de abrir concursos pelas regras que são estabelecidas, que estão impostas, e, portanto, as autarquias locais, mesmo que quisessem, não tinham qualquer capacidade para abrir concursos para resolver esta situação.
E, portanto, nós não vamos deixar passar este vazio por um lado e um certo oportunismo político por outro, que de certa forma o PSD vem protagonizando ainda que curtas sessões, mas nesta Assembleia. Bem, depois, tentando responder a algumas das questões, eu peço desculpa ao meu entusiasmo, mas eu não vejo a política, nós não somos todos iguais na política. Atenção, não somos melhores uns que os outros. Todas as ideias são válidas, mas nós não somos todos iguais. E há uns que defendem umas coisas e outros que defendem outras. Nós não podemos ir com a bandeirinha, quando estamos nas legislativas, a dizer que, sim senhor, e depois a seguir, não aprovar uma lei que permite a regularização dos precários, não fazer nenhuma proposta, não fazer absolutamente nada. Mas pronto, eu vou passar à frente. Relativamente às questões colocadas pela representante Eugénia Silva, para além de algumas questões que têm a ver com questões processuais e portanto, têm a ver com a visão sobre alguns aspectos mais particulares, eu diria o seguinte. Relativamente aos encarregados operacionais, que foi uma das questões que foi colocadas, os encarregados operacionais estão neste mapa de pessoal simplesmente porque foi considerado internamente, até do ponto de vista legal, pelo nosso apoio jurídico, que eu peço desculpa se vou utilizar uma terminologia incorreta, mas no fundo há categorias e há uma terminologia que eu agora não sei exatamente o nome, e os encarregados operacionais é algo que são, no fundo, assistentes operacionais que depois podem concorrer a encarregados operacionais. Portanto, todos eles estão enquadrados naquilo que é o bolo dos assistentes operacionais que está no mapa de pessoal. Depois, também a nossa colega Eugénia Silva, ou representante do PS Eugénia Silva, perguntou concretizou-se com a questão das 20 pessoas. Nós não vamos, o mapa de pessoal aumenta em 20 pessoas, relevante ao mapa pessoal antigo, mas atenção, mais uma vez eu digo, o mapa de pessoal antigo era um exercício quase de hipocrisia política. Porque o mapa de pessoal antigo tinha 60 pessoas a ocupar vagas dos quadros da Junta e tinha 109 disponíveis. Mas a Junta não tinha qualquer instrumento legal para aumentar mais uma pessoa que fosse relevante às 100 pessoas. Portanto, nós não estamos a aumentar em 20, estamos a aumentar em dezenas de pessoas, as pessoas que efetivamente, não é em 20, não é em 30, não é em 40, é muito mais que isso, as pessoas que vão integrar os quadros da Junta. Ok? É só este esclarecimento. Depois, relativamente à questão dos números dos mandatos anteriores, ou seja, as pessoas que eventualmente entraram no mandato anterior, entre 2013 e 2017, e os que teriam entrado anteriormente, e portanto essa comparação de números não tem esses dados, terei todo o gosto em dar-lhe esses dados, é evidente que relativamente, obviamente que houve um aumento no mandato anterior, por uma razão muito simples, é porque houve uma reforma administrativa, não é, da cidade de Lisboa, com a criação de novas freguesias, e essas novas freguesias têm muito mais competências, mas mais uma vez, apesar de ter sido aprovada uma lei na Assembleia da República que dava um conjunto de competências às freguesias, não houve consequência do ponto de vista da lei para permitir as freguesias dotarem-se dos meios humanos necessários para, no fundo, garantirem os serviços e as competências que estavam agora a receber. E, portanto, efetivamente, a Junta teve que continuar a fazer teve que, no fundo, utilizar a figura da prestação de serviços para conseguir resolver essa situação, uma vez que não tinha outra disponível. Relativamente à questão de quem é que pode, no fundo, ser integrado. Vamos lá ver. Todas as pessoas que a lei estabelece que estejam em condições perante o que está definido na lei para serem integradas têm a faculdade de concorrer. Todas, não há nenhuma que possa não concorrer. Mais, a Junta de Freguesia, o Executivo, emitiu uma nota para todos os trabalhadores, sinalizando que este processo se tinha iniciado, dando um conjunto de indicações. Foi agora criado um e-mail também para apoiar um e-mail interno, no fundo, para apoiar todo este processo. Foi por proposta do Executivo, em colaboração com o Bloco de Esquerda, que foi criada a Comissão de Acompanhamento aqui na Assembleia de Freguesia. Nós estamos totalmente disponíveis para, no fundo, prestar todos os esclarecimentos a essa Comissão de Acompanhamento e, respondendo também aqui à preocupação que
penso que foi levantada pela Beatriz Dias. Obviamente que nós não consideramos, dentro do que a lei nos permite, nós não consideramos que este processo esteja fechado. Se durante as próximas semanas e meses, enquanto tivermos esta janela de oportunidade, chegarmos à conclusão, em função de todas as discussões e iterações com a Comissão de Acompanhamento, que existem necessidades adicionais de integração, obviamente que estamos totalmente abertos para promover esse tipo de integração. Depois, eu só queria dar aqui uma nota, que é o seguinte. O regulamento que aqui é trazido, permitam-me o seguinte. Este regulamento é substancialmente diferente. O regulamento e o organigrama, aliás, é mais o organigrama. A estrutura da junta é substancialmente diferente da anterior. E eu vou explicar porquê. Porque a própria lei, eu não queria entrar por aqui, porque eu acho que isto enfada as pessoas, mas vou só fazer um pequeno parênteses. A própria lei, o Decreto-Lei 305 de 2009, diz o seguinte, no seu número 4, na alineado número 2, para efeitos do presente Decreto-Lei, consideram-se unidades orgânicas unidades lideradas por pessoal dirigente. Ora, o pessoal dirigente nas autarquias locais serão os chefes de divisão, ou diretores de departamento, ou diretores municipais. E, portanto, na organização anterior não estavam previstas divisões. E isto não foi por acaso, isto foi propositado. Porque, ao contrário do que disse o nosso amigo, peço desculpa, agora faltou-me o nome, do PSD, peço-lhe imensa desculpa, Damião de Castro, é evidente que as organizações são feitas, ou as reestruturações são feitas em função do seu líder, da visão que tem. Mas nós temos uma visão daquilo que é uma instituição pública de serviço público que não é liderocêntrica, ou seja, uma organização pública deve funcionar independentemente do executivo que exista. Se o executivo um dia fizer uma viagem de avião, fomos todos de férias no mesmo dia, que não devíamos, e cair o avião, a junta de freguesia tem que continuar a funcionar, e isso só é garantido com uma estrutura sólida, clara, com definições claras de responsabilidades e com dirigentes que a lei prevê as suas competências e que têm capacidade e até eventualmente delegação de competências para atuar. E, portanto, esta modificação na orgânica da junta, no fundo, criar divisões na junta, é uma opção clara, consciente, propositada, no sentido de dar mais, eu até diria, mais independência à junta, não é? No sentido, porque um dirigente público, da administração pública, ele tem responsabilidades próprias perante a lei, para além das responsabilidades hierárquicas. E isso traz independência a um órgão público. E por isso é que nós introduzimos a questão dos chefes de divisão. Sobre a questão... já agora, também o Bloco de Esquerda questionou-nos sobre quais foram os critérios que presidiram, digamos assim, à reorganização. Eu já, de certa forma, comecei por dizer esta grande alteração, no fundo, já, de certa forma, explicita um bocadinho isto, mas há algumas áreas, obviamente, que nós queremos reforçar. Ou dar garantias que aquilo que nós colocamos no plano de atividades é cumprido. Por exemplo, na área dos recursos humanos, nós temos consciência que nem todas as condições de trabalho dos nossos trabalhadores são as ideais. E, portanto, nós temos consciência que há trabalho a fazer no sentido de melhorar algumas instalações e estamos a fazer muito trabalho a esse nível e, portanto, nós queremos que a junta de freguesia tenha capacidade e capacidade técnica na sua estrutura, nos seus funcionários, nos seus colaboradores permanentes, para avaliar as condições de higiene, por exemplo, as condições de higiene e segurança no trabalho. Isso é uma questão absolutamente fundamental. Daí que haja um núcleo que se designa por, penso eu, formação em condições de trabalho, porque tem que existir um plano de formação, tem que ser cumprida a lei relativamente à questão da formação, as pessoas têm que ter formação e ela até terá que ser reforçada nesta fase de integração das pessoas na junta. E isto por um lado, e por outro lado a questão também das condições de trabalho dos trabalhadores, para além de tudo o que são as funções normais dos recursos humanos. Depois, há um outro aspecto que tem a ver com algum reforço da área da contratação pública também, e isto tem a ver com a transparência. Nós assumimos o compromisso
de rever o site da Junta de Freguesias, já foi dito na última Assembleia, e vamos fazê-lo, e assumimos o compromisso. No fundo, muitos dos aspectos que dizem que não estão no site, eles até já lá estão, mas não são fáceis de consultar, não são fáceis de aceder. Nós próprios fizemos alguns exercícios junto a outras juntas de freguesia e, de facto, há umas melhores, outras piores. Por exemplo, Carnide, eu não consegui encontrar na Junta de Freguesia Carnide, por exemplo, o mapa pessoal, o orçamento, o organigrama da Junta. Não consegui. Mas pode ter sido uma falha minha. Mas pode ter sido mesmo, porque, de facto, às vezes os sites não são fáceis de encontrar. Mas dizia eu que assumimos esse compromisso de renovar o site e de... Tenha calma, Fernanda, tenha calma. Mas porquê que vem sempre Carnide à baila? Lembrei-me, foi por acaso. Deixe-me, de vez em quando, meter uma buchazinha, não é? Pronto, ok. Pronto, mas dizia eu que, de facto, é muito importante que o site tenha tudo aquilo que são os documentos de gestão sejam claros, os regulamentos, os concursos, tudo o que são procedimentos de contratação pública e as atas das reuniões dos órgãos. E, portanto, isto é um compromisso que foi assumido e vai ser garantido, e para isso tivemos que fazer aqui alguma rearranjo aqui destas áreas. E, portanto, eu penso que é tudo, mas dizer que nós sabemos, em conclusão, pelo menos para já, que de facto grande parte das forças políticas que estão nesta Assembleia de Freguesia estão genuinamente felizes, eu diria todas, estão genuinamente felizes relativamente à integração dos precários. Simplesmente, e terminando como comecei, há umas que primaram pela ausência nessa luta, ou pelo menos nessa luta em todas as frentes, e outras têm sido mais permanentes. E aí temos que dar o crédito a quem o merece. De facto, as forças à esquerda estão claramente mais comprometidas com esta questão. Isso não há dúvida nenhuma. Muito obrigado. Boa noite a todos, os presentes, à mesa da Assembleia, aos partidos, ao público, quem nos vê lá em casa. Portanto, esta integração que decorre da lei e da decisão do Executivo também em trazer aqui esta proposta, portanto, tem implicações não só, portanto, para o momento atual, mas para os anos que vão vir. E, portanto, também tem que ser feita de uma forma consciente, em termos de equilíbrio financeiro, e é verdade que, portanto, a Junta também tem que fazer mais alguma coisa também para fazer crescer as receitas e de forma, portanto, a continuar a manter todas as atividades e projetos. Portanto, não é uma ação do momento, mas terá efeitos e será uma ação continuada para continuar também a dar as melhores condições de trabalho e envolver as pessoas, portanto, em todas as atividades e projetos que decorrerem. Era só isso que eu também gostaria de reforçar. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, boa noite aos seus membros aqui da Assembleia, que já está um bocado tarde, e ao público em geral. Era só para aqui acrescentar, já foi quase tudo dito aqui pelos meus colegas, mas fazer um pouco de história da lei. Nós temos um mês e um dia que saiu a Lei 112. O Executivo empenhou-se logo, profundamente mal a lei saiu, porque tinha no seu plano de atividade, também já foi referido aqui pelo Dr. Jorge. Logo no dia 12, reuniu o Executivo para definir os critérios daqui das necessidades ou não permanentes ou não da lei. Portanto, foi logo tudo elaborado. Portanto, temos trabalhado imenso nesta matéria, como já foi reconhecido por vocês, com certeza, e ao alterar o mapa de pessoal, alterar o regulamento e dando continuidade a tudo isto, a ver se amanhã mesmo, se não for aprovado o regulamento, não poderá ser lançado o concurso, que amanhã pretendíamos, isso ficar a vossa responsabilidade, da aprovação ou não. Se for aprovado o regulamento, o mapa de pessoal, nós amanhã mesmo lançaremos o concurso para esta matéria. Portanto, isto tem erros, é óbvio que tem aqui alguns lapsos também da questão da informática, ali o PCB tem razão da questão da comunicação do número 3, sim, isso
Eu sei que tem, que fui eu que acabei de redigir. Portanto, tem aqui alguns erros nessa questão. A questão das subunidades, agora indo ao pormenor, das subunidades orgânicas, isso foi feito com intenção para o gabinete de apoio não depender de nenhuma divisão, falando à letra. Portanto, isso, e a comunicação também, para não depender. Portanto, isto foi feito intencionalmente. Claro que poderá ter lapsos, obviamente que sim. E estamos disponíveis para os corrigir, não agora. Penso eu, não sei se aqui a Sra. Presidente assim decidirá se irão corrigir ou não, se irá submeter à votação. Quanto à questão do mapa de pessoal, também só para não alongar muito mais tempo, já foi quase tudo discutido, de facto nós ficamos com 69 vagas, porque tínhamos só 60 ocupadas, como já falou aqui o meu colega Jorge. Portanto, isso dá para entrar muito mais gente. Obviamente que tem que ser de acordo com a Lei 112, que reúne as condições depois do lançamento do concurso. Isso não há dúvida nenhuma, né? Portanto, e não tenho mais nada a dizer. Não sei se o Sr. Presidente quer dizer alguma coisa. Não. Muito obrigado. Estamos disponíveis para algumas questões. Passo a palavra a Eugénia Silva. Eugénia Silva, PSD. Apenas quero chegar a uma conclusão e dizer ao Executivo que se calhar começámos mal na primeira Assembleia. E eu, mais que ninguém, se calhar tenho aqui razões para estar contra as pessoas que estavam na Assembleia. Fui insultada e esqueci, pus uma pedra no sapato. Agradeço que o Executivo comece a ver o PSD como pessoas que querem ajudar e colaborar com toda a Assembleia. Faço parte da Comissão de Acompanhamento dos Precários e demonstrei nessa reunião que estou interessada em ajudar, tanto eu como todos os elementos que fazem parte. Só que penso que a maneira como é Jorge Salverro falou agressivamente e se calhar ofendeu-nos a todos, principalmente a nós. Acho que devemos pôr uma pedra no sapato sobre a primeira Assembleia. Se calhar estavam mais enervados, todos estavam, e houve pessoas do público que mais ainda estavam. E mais uma vez eu digo que esqueci. Tentamos ajudar e colaborar com o Executivo. Estamos a ter a prestar o melhor que nós sabemos. E acho que é da discussão e é da maneira como nós às vezes falamos, se calhar mais agressivos, mais autoritários, não quer dizer com isso que estejamos contra as opiniões ou o que as pessoas fazem, porque no fundo, quando se discute um assunto, é sinal que temos todos a trabalhar para ele. Uns com umas ideias, outros para outras. Quando falou que na Assembleia da República o PSD não votou, eu não fazia parte da Assembleia da República. Lamento, porque se calhar eu votava a favor. Não podemos juntar o governo com a autarquia. Porque a autarquia é uma coisa, estamos aqui todos, vivemos aqui e lutamos por isto. Não quero que eu vá falar com os presidentes dos partidos a dizer o que é que acho bem ou o que acho mal. De certeza que o senhor também não vai ouvir. Penso que todos aqui na Assembleia trabalham para uma freguesia melhor. E é para isso que nós estamos cá. Penso que não quero dizer mais nada, que fiquei um bocadinho magoada. Muito obrigada, Eugénia. O Executivo pediu a palavra. Sim. Senhor Presidente, é para a defesa da honra para dizer o seguinte. Repudio completamente a visão da Sra. Eugénia que eu tenha havido aqui qualquer ofensa. Ponto número 1. Relativamente ao que se passou na primeira Assembleia, não houve nenhuma ação do Executivo, ao que eu saiba, nenhum representante da Assembleia, deixe-me terminar, que, no fundo, fosse menos respeitosa. Aliás, o Executivo nem interviu, confesso que tinha tido vontade de intervir perante a intervenção do PSD, mas não interviu. Mas, de qualquer forma, relativamente a isso,
é algo que está fora daquilo que tem a ver com a atuação do Executivo. Depois, quero deixar claro, o Executivo não ofendeu aqui ninguém. Agora, o que o Executivo não pode é que... E também não alinhamos nesta questão de que nós no PSD aqui é uma coisa... Porque nós temos que ter consciência que, por exemplo, na Assembleia Municipal há deputados da Assembleia da República. E que, como deputados da Assembleia da República, votam de uma maneira da Assembleia da República e votam de outra na Assembleia Municipal. Pronto. E dizer isto, se isto é ofensivo, eu não acho que isto seja ofensivo. Isto pode ser incómodo. Eu percebo que seja incómodo. É incómodo, é. Eu percebo que seja, eu também ficava incomodado. Aliás, o PS também terá os seus problemas a esse nível. Ninguém está isento disto. Agora, quando nos chamam a atenção para aquilo que são as nossas incoerências políticas, isso não é de forma alguma ofensivo, isso tem a ver com o debate político, e o debate político tem que ser claro. Isto é um ponto. Depois, relativamente à postura, à vontade do PSD em contribuir, nós estamos totalmente abertos ao contributo, naturalmente, de todos, e venham as propostas. Venham as propostas e nós vamos discuti-las com toda a abertura. Muito obrigado.